Seja bem-vindo a HVM Instruções e Treinamento. O curso de hoje, NR1 Entendimento da Norma. Ministrante do curso, Márcia Góes. Vamos lá, pessoal? Vamos iniciar aí o sumário, né? O objetivo desse curso é fazer um entendimento na prática, né, das empresas aí no dia a dia, um melhor entendimento dessa norma. Então, aí nós vamos, né, transcorrer aí esse sumário, né? São praticamente aí 9 itens, né, da NR1, iniciando lá com seu objetivo, campo de aplicação, competência e estrutura, direito e deveres, gerenciamento de risco ocupacional, aí o GRO, muito falado, o item 1.6, que é da prestação de informação digital e digitalização de documentos. O 1.7, falamos aí um pouco sobre a capacitação e treinamento de segurança do trabalho. E o 1.8 também, vamos abordar aí um pouco sobre o que está aí sendo muito falado, né, do tratamento diferenciado aos microempreendedores individuais, MEI, microempresa ME e a de pequeno porte, né, empresa de pequeno porte. E temos aí as disposições finais, um anexo 1 de termos e definições, um anexo 2 aí, diretrizes, requisitos mínimos para utilização aí da modalidade de ensino à distância semipresencial. Então vamos lá. No módulo 1, né, nós vamos iniciar aí com esses 3 primeiros itens, né, que é o objetivo, o campo de aplicação e essa competência e estrutura, né? Vamos mais a fundo aí. No objetivo, né, então eu vou ler aí na íntegra para a gente poder aí, né, fazer aí uma dissertação aí sobre, né, o que está sendo falado. Então, o objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos, né, as definições comuns, as normas regulamentadoras, NR, relativas à segurança e saúde no trabalho, e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde do trabalho. Muito usado aí nessa sigla SST. Para fins, né, de aplicação das normas regulamentadoras, considera-se termos e definições que está lá constante lá no anexo 1, né? A gente falou aí há pouco no sumário, então o anexo 1 ele vem lá trazendo, né, os termos e definições que vai ser usado aí, né, na NR1 e que muitas vezes a pessoa pode ficar um pouco confusa, né, com essas siglas, né, e nomenclaturas, e esse anexo 1 ele vem ajudar, né, a entender, né, a ter esse entendimento um pouco melhor desses termos e definições, ok? Então vamos lá. No item 1.2 nós vamos entrar aí, né, o campo de aplicação. Então as NRs, né, a NR obrigam, né, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. Então aí vem mais ou menos, né, dizendo, né, quem, né, qual é o campo de aplicação dessa norma, né? Quem está aí dentro, né, que tem que tá cumprindo, né, essa obrigatoriedade. Então, as NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público. Esse ponto é o importante, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, tá? Então, dentro desses órgãos, quando tem funcionários, né, que eles são regidos CLT, então sim, a NR, ela vai aplicar a esses trabalhadores. Então, isso é importante também aí que fique, né, bem visto, né, que são apenas esses trabalhadores regidos pela CLT que vai ter aí que fazer as observações da NR1. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto na NR a outras relações jurídicas, né? A gente sabe aí que todas as NRs, né, elas também têm que ir observando aí as outras legislações, tá? Então, a observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obra ou regulamento sanitário dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, a gente entende aí que a norma regulamentadora, né, NR1, ela vem aí como uma disposição geral,
Porém, a gente sabe aí que tem empresa que tem suas obrigatoriedades aí, com uma vigilância sanitária, ou com a CETESB, ou com outro órgão aí, né, que seja municipal, federal, e que tem que fazer seus cumprimentos. Então, cumprir a NR1 não vai desobrigar do restante que essa empresa tem obrigatoriedade de fazer. Então, a norma regulamentadora, apesar dela ser uma norma geral, né, aí a NR1 ela vai dar esse abrigo geral do que a empresa tem que fazer em matéria de saúde e segurança do trabalho, mas ela também não vai desobrigar outras, né, legislações que às vezes é pertinente também, né, a essa organização, ok? Competência e estrutura, né? Então aqui no item 1.3 a gente entende aí que são os órgãos, né, que, vamos dizer assim, né, que atua, né, e supervisiona a parte aí de segurança do trabalho. Então nós temos aí a Secretaria de Trabalho, né, nós temos que veio aí por meio da sua subsecretaria de inspeção do trabalho, então nós temos aí esses dois. Então ele fala aqui, deixa bem claro, né, eu acho que é muito tranquilo aí de entender essa parte aí da norma, né, que eles vêm aí para supervisionar, eles que, né, atuam aí, né, nessa área com atividades como a CAMPAT, que é a prevenção, né, são campanhas, né, de prevenção de acidente do trabalho, o PAT, que é a alimentação do trabalhador, também fazer aí as fiscalizações dentro, né, das indústrias, né, e por aí vai decorrendo aí todos os itens, né, conhecer a última instância, os recursos voluntários, né, oferecido decisões preferidas pelos órgãos regionais. Então compete aí, né, à CIT e aos órgãos regionais, a elas subordinados em matéria de segurança e saúde do trabalho e dos limites de sua competência, né, que é executar fiscalização, né, dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança do trabalho, as atividades relacionadas, né, a CAMPAT e ao PAT, que toda organização dentro desse regime, né, da NR1 tem que estar desenvolvendo aí dentro aí das suas organizações, e também cabe aí, né, essa autoridade regional competente em matéria de trabalho impor penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentadores sobre segurança e saúde no trabalho. Então esse, né, é esse órgão que vai aí tá fiscalizando. Então, agora aqui nós vamos entrar no módulo 2, né? Vamos dizer que aí o mais, vamos direto aí dentro da organização. Então, nós vamos falar aqui nesse módulo 2 sobre os direitos e deveres do empregador, e temos o direito e os deveres dos trabalhadores também, né? Então, a gente vê aí que, né, tem direitos e deveres dos dois lados. Vamos lá? Direitos e deveres do empregador, né? Então nós vemos aí no item 1.41 onde fala assim, né? Qual né, o que cabe aí ao empregador? Então cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, né? Informar os trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotada pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Então vamos lá. Então nesse item aí já no A, né? Então a gente entende aí que é uma obrigatoriedade do empregador, da organização, né? A empresa, ela tem que cumprir, né, as normas regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho. Então isso aí é uma lei, né? Ela tem que fazer cumprir isso dentro da organização. E ela tem que criar meios, né? Não é aquele meio punitivo, né? De pôr lá um técnico de segurança para ficar como era, né, antigamente, aquele chão de fábrica, ficava lá observando todo dia se aquele funcionário está usando EPI. Não é nesse sentido. Então, esse fazer, né, fazer cumprir as disposições legais, é encontrar meios, formas dentro dessa empresa, através de programas, através né, utilizando aí a ajuda de outras NRs, né, que faz parte, né, da empresa, como, por exemplo, através de uma CIPA,
através dos designados da CIPA ou dos cipeiros, né? Então, toda essa equipe, né, ou através de comissões, criar meios, né, meios da empresa ela cumprir, né, as normas regulamentadoras. Então, claro, você vai começar lá nos seus documentos, você vai fazer todo um levantamento e depois você vai criar esses meios para que sejam cumpridas, né, as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho da empresa. Então, isso é uma obrigatoriedade do empregador. Então, o empregador, não adianta ele colocar lá um treinamento ou ofertar um EPI ou fazer lá, deixar lá, né, à disposição um regulamento, mas não checar, não fiscalizar isso dentro da empresa, não analisar se está fazendo. Então, assim, é cumprir, mas é fazer cumprir as disposições, né? Então, não é só você colocar, mas você também tem que fazer cumprir, né? Através desses outros trabalhos que nós vamos falando aí no decorrer do curso. Então, aqui no item B, nós vemos aí informar aos trabalhadores. Então, veja só, né? Então, eu preciso informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, né? Então, esse funcionário, ele automaticamente, quando ele entra trabalhar numa empresa, a primeira coisa que ele precisa saber é qual é o risco que existe nessa empresa, né? Qual é o risco? Então, nada melhor do que você colocar, né, passar esses riscos ocupacionais, é claro, você vai trabalhar junto com os outros documentos, mas naquela integração, naquele treinamento admissional. Então, quando você pega aquele treinamento admissional, né, aquele funcionário que está chegando, você já vai montar aquele treinamento admissional de acordo com essa empresa, né, com os riscos dessa empresa, de acordo lá com o seu PGR, de acordo com o que é apontado. Então, automaticamente você vai estar mostrando para esse trabalhador os riscos que existem ainda nesse local de trabalho, os que estão sendo tratados, os que já estão sendo eliminados. Ou seja, é importante que esse trabalhador ele conheça todos os riscos que tenha dentro daquela empresa. Isso já quando ele está chegando, né? No item 2 aqui, as medidas de prevenção adotada pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. Tá, o que essa empresa faz, né, de prevenção? Então, tá lá, nosso PGR também, aí, nosso PGR aí, né, sendo apontado aí num treinamento admissional. O que a empresa lá, ela tem de medida, né? Então, ela vai seguir aqueles critérios lá. O que ela adota, quais as comissões, é feito DDS. Então, aí são as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar e reduzir esses riscos, né? Então, isso também é muito importante. O trabalhador tem que saber disso quando ele entra a trabalhar, né? Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, tá? E os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Então, vamos lá. Esse resultado de exame médico, o que acontece? Então, esse funcionário começa a trabalhar, ele vai lá, ele vai fazer o exame admissional dele, ele tem lá a ASO, ele vai levar para a empresa. Esse exame é do funcionário. Então, é médico funcionário, né? Então, quando ele passa no médico, ele tem direito a esse exame, tá? Esse exame é dele. E ele, dentro desse resultado de exame, entre ele e o médico, né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, não adianta como, né, acontecia, era muito comum, né? O funcionário ia lá, fazia aquele exame admissional, o resultado ia para a empresa colocava na pasta. E às vezes o funcionário nem sabia o que tinha dado no exame dele, né? Ele nem tinha essa interpretação, essa leitura. Ele só sabia lá, não, peguei a ASO, tá apto, que bom, é só isso que eu quero saber. Então, hoje, né, até mesmo aí com uma lei aí de proteção, hoje está um pouco mais sendo, né, executado isso. Então, esse exame médico é do funcionário, é ele com o médico, então ele recebe esse exame médico, né, se ele precisa fazer, ele recebe esse exame médico do médico do trabalho, né, entre os dois, e aí sim a ASO, ela é lá declarada, né, ela vai para a empresa, ok? Então ele tem direito, né, ele tem direito a ter aí esses exames, né, saber esse resultado, né, saber como tá o exame dele, e se ele precisou fazer aí esses exames complementares, como audiometria ou algum exame de sangue, alguma coisa, ele tem direito, né, de saber. E nos resultados das avaliações ambientais,
nós temos aí aquela necessidade, às vezes, no levantamento aí do PGR, às vezes a empresa ela precisa, né? Se for apontada, ela tem que fazer lá uma avaliação de áudio, né? De ruído, ela tem que fazer, às vezes, uma avaliação de produtos químicos, seja qual avaliação seja feita nessa empresa em que o trabalhador está, ele tem direito, né? De saber como está o resultado desse ambiente de trabalho. Né? Se esse ambiente de trabalho ele tem ruído, ele tem que saber quanto que está apontando lá, ele tem que começar, ele tem que estar interagido nisso, né? Então, assim, todas essas informações, né, que cabe aí ao empregador, à empresa passar para o funcionário, uma das melhores formas de ser passado isso daí é naquele treinamento admissional, né, onde esse trabalhador ele já vai estar entrando aí, conhecendo exatamente o local de trabalho dele, tá? No item C, a gente tem aí elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Essa ordem de serviço causa muita confusão, por quê? Porque a gente sabe que dentro aí da indústria, principalmente, existe a ordem de produção, a ordem de serviço que é de outra finalidade, né? Então, muitas vezes, é muito conhecido por eles, né? Então, muitas vezes, quando você chega na indústria, você fala assim, tem que fazer uma ordem de serviço, aí eles já pensam produção, né? E é uma ordem de serviço de segurança do trabalho. Então, o que vai ser essa ordem de serviço? Né, vamos dizer aí, é um formulário, né? Você pode preencher um formulário. Esse formulário, ele vai constar, né? Ele até tem aí uns modelos, né? Vou ver se depois eu consigo disponibilizar isso daí. Então, existe ali um modelo, né? Padrão aí que a gente acaba usando, que facilita, né? Onde você vai colocar lá o nome do funcionário, o setor que ele está, né, a função, quais os riscos daquele setor, quais os EPIs que ele tem que usar, caso, né, tenha, quais os EPCs se tiver que usar, quais o treinamento que ele tem que ter. Então, essa é a ordem de serviço de segurança do trabalho, onde você vai descrever junto nesse exame admissional, né, a partir do momento que você explicou para esse funcionário os riscos que ele tem ali dentro daquela empresa, você também vai elaborar essa ordem de serviço para que ele leia, né, para ele ter ciência daquele setor dele exatamente, né? Então, você veja aí que a gente começou falando da empresa como um todo, né? A gente deu um panorama da empresa como um todo, a gente falou aí das avaliações, né, do exame dele, e a gente vai elaborar essa ordem de serviço mais especificamente do setor dele, né? Então, ó, o seu setor, ele tá aqui, né? Você tem que ter determinados treinamentos, você tem que ter determinados EPIs, ou seja, ele vai entender o que compete a ele, né? Então, é uma ordem de serviço aí pessoal, vamos dizer, vai ter o nome dele, vai ter a função dele, vai ter o setor dele. Então, essa ordem de serviço, ela vem ajuda muito também na hora de você construir o seu PGR, né? Porque ali vai ter bastante informação. Então, automaticamente, ele leu, né? Ele vai ter ciência do que ele tem que fazer, dos EPIs que ele vai usar, e ele vai assinar. E esse documento você pode ter, você vai colocar aí na pasta do trabalhador, se ele quiser uma cópia, você vai entregar para ele, não tem o menor problema. Mas por que é importante isso? Porque quando você, enquanto empresa, você dá essa ciência para esse trabalhador e ele assina essa ciência, significa que ele entendeu, significa que ele sabe que ele tem que usar um EPI. Então, se amanhã ou depois você está andando na empresa e esse funcionário ele não está usando um EPI de acordo com o que ele assinou, a ciência que ele tem pela ordem de serviço, você concorda que ele está errado, né? Por quê? Porque ele falou assim, viu, lembra lá, você assinou essa ciência, você sabia que você tem, então por que você não tá? Então isso é passível até, né, de dar aí uma conversada com esse colaborador. Então veja, esses são documentos que você também vai colocando na empresa e respaldando, porque a empresa também tá ali para oferecer, mas essa é uma forma de também ela fazer cumprir. Né? É uma forma dela fazer cumprir, igual tá falando no item A, né? Você não tá falando que ele tem que, né? Então, como que eu vou ficar ali em cima, olhando toda hora, né? Se esse funcionário tá usando?
Não, eu tenho a ordem de serviço, ele tem ciência, ele sabe, ele é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, automaticamente, isso é um documento de respaldo para a empresa. Veja só que nós estamos falando aqui do que cabe para o empregador, tá? Então, nós estamos aqui falando agora como a empresa tem que aí se respaldar. E esse documento de ordem de serviço, que muitas vezes a empresa não faz, tá? Não faz em alguns... Porque fala assim, mas não tem muito problema. Não, é o ideal que se faça para todo mundo. Não importa. Mesmo aquele funcionário administrativo que não tem... Sim, ele vai ter um problema ergonômico. Vamos relatar na hora de serviço que ele tem que ter pausa, que ele tem que ter um descanso de braço. Tudo você vai relatar. A pessoa tem que ter ciência de qualquer risco que ela tenha dentro daquilo que ela vai desenvolver dentro da empresa. Então, essa ordem de serviço é um documento aí muito interessante para se estar colocando aí em todos os setores da empresa, ok? Vamos lá. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, tá? Então, aí, permitir que os representantes... Quem são os representantes dos trabalhadores? Então, a gente sabe que às vezes você pega uma empresa aí com 2, 3 pessoas, também tão fácil, mas pegar uma empresa aí com 400, 500 pessoas, aí não dá para todo mundo aí ficar, né, representando. Então, é por isso que aí a gente constitui a CIPA, né? A gente vê aí NR5, fala da CIPA, vem aí colocar que tem aqueles representantes dos trabalhadores. Então, esses representantes, ele tá aí, né, respaldado pela NR1, dizendo que o empregador tem que permitir, né, que esses representantes dos trabalhadores, eles acompanhem qualquer tipo de fiscalização, qualquer decisão, qualquer atuação de comissões aí sobre segurança do trabalho. Então, tudo que envolver a parte de segurança do trabalho, se essa empresa ela tem uma CIPA, né, os seus representantes, ele tem que estar sempre acompanhando qualquer tipo, né, de informação sobre segurança do trabalho, e se não tem essa obrigatoriedade, o representante lá, né, um representante legal, né, porque o que acontece? Aquela empresa que não tem, né, aquela obrigatoriedade de ter uma CIPA, ela tem que ter um designado, né? Então, ela vai ter ali um designado representando a empresa nessa parte da CIPA, tá? Então, esse aí é ele que vai estar aí acompanhando qualquer situação aí sobre a segurança do trabalho, ok? No E, né? Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Aqui também aí é um item que é complicado, a gente não vê muitas empresas fazer isso daí. Então, o que acontece? Toda empresa, ela tem que determinar que procedimento, né? O que você adota em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, veja, não é só depois que acontece o acidente, a pessoa querer ir lá fazer uma investigação, né? Não é isso aí, só que está querendo dizer se tem erro aí. Olha aí, na R1, ela trouxe aí essa preocupação, né? Essa preocupação. Você tem que determinar qual o procedimento. Então, vamos lá, né? Que procedimento poderia ser esse? Primeiro passo, né? A empresa, ela tem que determinar que, se acontecer um acidente, o que ela faz? Então, primeira coisa, fluxograma. Você tem que ter um fluxograma na parede, em todos os setores, mostrando assim, ó, em caso de acidente, você tem um fluxograma. Você tem que procurar a brigada, você tem que procurar a CIPA, ou você tem que procurar o encarregado de produção. Você tem que estar ali determinado nesse seu fluxograma e de uma forma de fácil entendimento, de uma forma que a pessoa olhe ali e ela saiba assim muito rápido como que ela vai... Como ela vai proceder, né? Porque a gente sabe que naquele momento, assim, de acidente, é tudo muito tenso, é tudo muito nervoso. Então, você não pode ter uma coisa muito complicada, aquele fluxo que tem que ir lá na gaveta. Não, você tem que ser coisa rápida, né? Eu também tenho aí alguns fluxogramas que eu costumo usar, né? Então, eu vou determinando lá, passo a passo, né? A gente tem aí pelo Excel como se faz aí um fluxograma, um show de bola aí, né? Vem lá os processinhos, é só ir alimentando, né? Né, ali não sei como que seria o nome daquilo lá, aqueles balãozinho, ou vem lá, né, mas lá
no Excel, tem lá fluxograma, né? Quando você entra lá, ferramentas, você vai ter lá fluxograma. Então, ali vai ter, né? Então, a gente sabe que tem uma... agora me fugiu esse nome aí, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. Vai ter lá se é sim ou não, você tem que usar um tipo de símbolo, né? Um símbolo, chegou, é um símbolo. Então, às vezes ali você vai ter, né? Se é um balãozinho, se é uma bolinha. Então, cada símbolo ele tem um significado, né? Então, você pode usar ele para fazer aí um fluxograma, fica show de bola aí. E é ali que você vai começar já a determinar seu procedimento, né? Então, você vai colocar lá, em caso de acidente, se for tal item, tem que lavar, se for assim, você tem que chamar o rapaz da brigada, aí tem que, entendeu? Então, o importante é fazer, né? Determinar esse procedimento, né? Qual o procedimento que a empresa vai adotar se ela tiver um acidente. Então, o fluxograma é o primeiro passo que você vai dar, que você tem que ter em todos os setores, que em casa, é claro que a gente espera que nenhuma, né? A gente trabalha enquanto técnico de segurança para que a empresa não tenha acidente, né? Mas, se acontece, também tem que todo mundo saber o que fazer, né? Eu tenho que saber quem eu vou procurar, que documento eu vou preencher, o que eu vou fazer. Então, aí, esse fluxograma, você vai colocar, ele já vai ser o primeiro procedimento. No caso, após, né, esse fluxograma, então eu já sei lá o que eu vou fazer. É muito importante, né? Eu costumo usar isso também, eu acho que isso aí me ajuda bastante. Eu tenho formulários, né? Então eu tenho um formulário aonde eu peço, né, que depois que, né, é claro que faz todo esse processo aí do fluxograma, de socorrer, de levar, né, de levar esse funcionário, né, de atuar na parte primeiro aí do socorro, né? Quando ele volta para a empresa, né, que ele vai trazer lá o exame, né, médico, atestado lá de onde ele foi socorrido, para ter a abertura da CAT, eu solicito o preenchimento, né, desse formulário. Por quê? Porque ele vai estar narrando ali o que de fato ele acha que aconteceu naquele momento, né, o que levou, né. Então são perguntas muito semelhantes à CAT, né, que a gente hoje faz aí, né, pelo e-social. Por que é importante ele preencher isso, né, nesse momento que ele tá bem? Porque, primeiro, esse documento, vamos dizer assim, né, que ele não tem peso legal, mas ele é um documento que ele não tem perigo de dar erro na hora de fazer o preenchimento da CAT no social. Porque você já imaginou aquela história, né, que nem falava antigamente, telefone sem fio? Né? Aí eu chego lá na produção e falo, o que aconteceu? Aí eu, não sei, ele tava aqui, aí de repente quando virou, pegou, ele vai contar uma versão, certo? Aí a pessoa vai lá, às vezes nem é a empresa que faz essa abertura da CAT, é a contabilidade. Aí vai narrar para a contabilidade. Então parece que ele pegou. Quer dizer, será que a história chegou certo lá? Será? Aí vai preencher uma carta e às vezes coloca uma informação que não era bem aquilo, né? E aí esse funcionário lá na frente fala assim, não, mas não foi isso que aconteceu. Então, quando esse funcionário ele preenche ali um questionário ali simples, né? Mas bem parecido, ele tá com as palavras dele, né? Então, não é ninguém falando, né? É ele tá dizendo como aconteceu. E automaticamente, quando ele fala o que aconteceu, ele vai assinar. Então, se amanhã ou depois ele não vai poder dizer, não foi isso que aconteceu, né? Porque ele mesmo tá. E esse documento vai ser aí já, junto com essa CAT aberta, vamos dizer assim, vai ser o início, né, da análise, né, das suas causas. Então, esse vai ser o primeiro documento que você vai começar a trabalhar para querer entender aí, né, para fazer aquela análise, né, o que aconteceu aqui. Então, veja, esse documento é muito importante, né, ele é um documento simples, mas que vai ser muito parecido. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas e se ele, né, ele vem... Veja, para abrir a CAT, o funcionário tem que trazer o documento que é do médico. Né? Então, se ele tem que trazer esse documento do médico, esse documento pode ser preenchido. Você pode até, de repente, entregar junto com, né, essa ficha para ele em branco, para ele levar quando ele vai ser atendido, e depois na casa dele, com calma, ele vai preencher. Ou seja, essa ficha é interessante que ela venha junto com né, com o atestado do médico, para a hora de abrir a CAT. E que se abra a CAT observando o que ele escreveu, né? Para que não tenha ninguém aí contou uma história, ok? Então, isso seria interessante, né? É um relatório muito interessante que a empresa pode fazer. Então, esse seria aí um segundo procedimento, né? Que a empresa pode adotar.
A terceira situação, veio a CAT. Essa CAT, ela é enviada, né, também aí para a CIPA, né, onde se inicia uma análise da causa desse acidente. Então, é uma análise, né? Então, quando começa essa análise aí, então, veja, a gente já tem aí, a empresa tem um fluxograma, ela já sabe como ela deve, né, se comportar, né, na hora aí de um acidente, e também ela já sabe que esse documento a gente tem que encaminhar aí para a CIPA, onde vai se iniciar aí a análise das causas, né? Então, isso aí é preconizado pela NR1, a NR1 pede que determine, então isso é um procedimento que pode ser adotado, né? Então, a NR1, ela não coloca assim, não, tem que ser um procedimento X, não, ela diz que você tem que ter, então esses são documentos que você pode estar aí colocando na empresa, tá? Quando você vai começar a sua análise da causa, eu automaticamente, assim, eu gosto muito, né? Eu uso muito, eu faço Ishikawa, eu acho o melhor que tem, né? Então eu começo lá com aquela chuva de ideias lá do que você acha que pode ter acontecido, eu levanto tudo, eu faço todo aquele, né? Dentro de uma reunião, né? Da CIP, e depois eu começo a fazer lá um Ishikawa, tá? Se alguém aí não conhece esse aí, nós temos esse curso aí no nosso site, ele faz parte aí das ferramentas, que todo mundo falava que é ferramenta da qualidade, e eu costumo dizer que não, essas ferramentas é de todo mundo, porque eu uso muitas ferramentas dentro da área de segurança do trabalho. Elas são fantásticas, ela me dá uma base muito grande, e é assim o que me ajuda 100% em tudo. Então lá, tem um curso lá, 7 ferramentas, uma delas é o Ishikawa. Lá tá bem detalhado, passo a passo, de como usar esse Ishikawa. Isso ajuda muito na hora de fazer essa análise das causas do acidente, tá? Porque muitas vezes um acidente de trabalho, ele parece ser uma coisa, mas quando você começa a fazer essa análise aí, esse Ishikawa, você descobre que a causa, de fato, ela era algo que ninguém tinha imaginado, né? Então, isso aí é muito importante. Então, acho que aí ficou bem clara essa parte aí do acidente. E vamos aqui para o F. Então, aqui no item F, ele fala disponibilizar a inspeção do trabalho, todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalho. E quando tem aí uma inspeção, né, vem aí alguém fazer a inspeção, tem que estar todas as informações relativas à segurança, tem que estar disponibilizado isso daí, né? Então, por isso que eu falo, quando você trabalha assim com relatório, quando você começa a trabalhar com documentações, quando você começa a trabalhar com planilhas, você começa a ter evidências, documentos, né? Você começa a ter, a interagir, né? Os setores, então fica mais fácil, né? Quando tem alguma coisa, e até mesmo aí para o seu inventário aí de risco do PGR, você começa aí a cumprir, né? Isso é uma das intenções da NR1, para que não se tenha documentos perdidos, documentos espalhados, um faz o documento de um jeito, outro faz outro, e na hora que precisa, cadê? Ninguém acha nada. Então aí a NR1, ela vem aí nesse formato, querendo mesmo que a empresa comece a trabalhar em cima de documentações, né, rastreabilidade, documentos que seja aí, que esteja interagido nos setores, para que todo mundo fale uma língua só, né? Esse é um dos principais objetivos aí da NR1. Então, nós temos aí implementar medidas de prevenção ouvidos dos trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade, né? Então, o que são essas medidas aí de prevenção, né? Então, a primeira coisa aí, né? Eliminação dos fatores de risco, né? Aí, quando a gente for falar lá do PGR, você vai ver que vai falar muito disso aí também. Então, o primeiro passo da empresa é tentar eliminar todo o risco da empresa, né? O que puder eliminar, tem que se fazer uma medida para eliminar. Mas nem tudo a gente consegue, né, de fato eliminar aí, porque vai depender de uma série de fatores. Então, se a gente não consegue eliminar, né, que tá aí o item, o primeiro item, nós vamos fazer aí o quê? Minimizar, né, e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, veja lá, se eu não consigo eliminar, eu tenho que começar primeiro agora a tentar uma situação coletiva aí, o que eu posso fazer, né, dentro da organização, coletivamente, para que eu diminua, né? E se eu também não consigo alcançar, né, através dessa proteção coletiva, eu vou minimizar aí, através aí de medidas administrativas, né? O que seria essa medida administrativa aí de organização? Treinamentos, uma série de coisas aí que envolve através dos treinamentos, que às vezes consegue, de fato, a pessoa diminuir o risco, né? E se eu não consigo, nem assim, eu vou entrar com o EPI. Então, veja só que é muito interessante essa parte aqui.
Antigamente era muito comum, né? As empresas já partiam do lado contrário aí, né? Dessa lista. Já iniciava com, tem um problema? Dá o EPI, pronto, tá resolvido, né? Deu o EPI, resolveu e pronto. E a NR1, ela vem justamente aí forçar, né, a organização que o EPI é o último caso, né? E o EPI, quando não tem opção mesmo, não tem jeito, não dá, então eu vou entrar com o EPI, mas eu quero, né, enquanto NR1, ela quer que a organização, através aí né, do seu PGR, do seu gerenciamento de risco ocupacional, através da sua CIP, de todas as comissões que você tem dentro da empresa, começar a eliminar. Primeiro você tem que ter essa mentalidade de eliminação, né, eliminar os riscos, né, a empresa começar a trabalhar aí de uma forma aí, no sentido que ela comece a eliminar as coisas, né? E não partir, né, para aquele EPI. Então, né, aí tá aí a ordem, né, que se não consegue aí minimizar, né, vai usar aí o coletivo e administrativo e sucessivamente o EPI. Mas o que a NR1 ela quer? Que também seja mostrado, né, através lá, né, do seu inventário de risco, o que a empresa está fazendo para eliminar os fatores, né? Então lá vai estar discriminado, né? Eu tenho lá, eu já fiz meu levantamento, nós vamos falar mais lá para frente disso daí, eu fiz meu levantamento, eu sei o que eu tenho, tá, mas o que a empresa tá, então é muito importante entender que hoje a norma, ela quer entender que essa empresa, ela está fazendo uma gestão de segurança do trabalho. Ela está fazendo uma gestão, ela está trabalhando em cima de situações, ela está tentando melhorar, né? E isso também aí, com essa entrada aí do SG, que está vindo aí, todo mundo falando, não vou me adentrar muito nesse assunto agora, mas a gente tem lá no site também, né, abordando isso aí, nós também vamos desenvolver curso sobre isso. O SG, ele está vindo justamente para também querer que a empresa também mostre, né, qual a sua gestão, né? Você fala que faz, você diz, né, coloca lá, né, em redes que faz, tá, mas qual a sua gestão? Como você faz? Quando você faz? Cadê? Aonde você me mostra que você faz? Então, daqui para frente, sim, a NR1, ela também tá puxando essa cordinha aí. Aonde a empresa tá fazendo de fato, né? Você tá fazendo mesmo? Mas tá, me mostra, né? Então, praticamente aí, é esse item aí, ok? Agora nós entramos aqui na parte do trabalhador. Então nós vimos aí, né? Nós pegamos aí toda a parte da empresa, né? Aquela obrigatoriedade que a empresa tem que ter. Então lá tinha lá, né? Os deveres da empresa, né? Os direitos dela, né? Enquanto de cobrar esse trabalhador. Então tá lá, né? Foi o direito. Agora nós vamos entrar aqui no item 1.42, que é o direito e o dever do trabalhador, né? Porque o trabalhador também tem que entender que não é só a empresa que tem que fazer e ele, tudo bem, né? Então tá lá. Então o primeiro item aí, né, que cabe ao trabalhador é cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Olha lá, lembra que eu falei para vocês lá atrás? Que a ordem de serviço, ela é um respaldo da empresa? Aí, ó, é um documento, né? A partir do momento que o trabalhador leu, entendeu e assinou, é um documento da empresa, tá lá. É um direito do trabalhador ter, né, esse respaldo. E é uma obrigação, né, aqui do trabalhador de cumprir, entendeu? Por quê? Praticamente, esse trabalhador, ele leu lá, então ele é obrigado a cumprir isso aí. Se ele não cumprir, ele tá passivo também de sanção da empresa aí. Por quê? Porque a empresa vai ter em seu respaldo, né? O item B aqui, ó, submeter-se aos exames médicos previstos na NR. Então, a empresa tá lá, né? Nós temos lá um PGR que vai fazer os levantamentos, né? Dentro desse levantamento, esse documento vai para o médico do trabalho, ele vai fazer um PCMSO em cima desse PGR, né? Então, em cima do PGR, ele vai entender quais exames cada funcionário tem que fazer de acordo com a sua função, com o seu setor. E esse funcionário não pode se negar a fazer esses exames. Por que ele tem que fazer esse exame? Veja, o exame médico, ele é um respaldo dos dois lados. Ele é um respaldo dos dois lados. Quando você entra a trabalhar, ele vai mostrar
pro funcionário, como ele está chegando na empresa. Então, a empresa também tem lá como ele está chegando, né? Então, é uma proteção do funcionário e da empresa. E quando ele está saindo, ele vai fazendo lá os periódicos, né? E então, vai monitorando se a empresa está cuidando bem dele. E se ele também está usando as coisas de acordo aí com a sua ordem de serviço, porque vamos dizer que ele não usa direito lá o EPI, ele vai ter problema no exame médico. Vamos dizer que ele finge que está usando lá um protetor auricular e deixa lá no pescoço encaixado, e não usa direito aquele EPI. Aonde que vai aparecer que ele não está usando se essa empresa tiver um ruído e não tiver ali uma pessoa observando, né? Vai aparecer no exame periódico dele. Então, vai dar lá uma alteração no exame dele e ali vai ficar muito claro que você não estava usando, né, aquele EPI corretamente. Mas você tem a ordem de serviço assinada? Tenho. Você teve um treinamento ensinando você a usar, limpar, conservar? Tenho. Você assinou? Sim. Você fez tudo isso daí e você teve um problema? Olha só. Esse problema pode ser seu e não da empresa, porque você tem toda uma documentação te explicando como fazer. Então, a empresa, ela fez a parte dela de ensinar e você tinha a obrigação de cumprir, entendeu? Então, às vezes, aquilo que o funcionário ele faz no dia a dia, às vezes vai aparecer no exame. Então, é por isso que tem que ter cuidado. Então, claro que existe lá a equipe da CIPA que fica, né, atuante para observar se o funcionário usa de fato. Acaba tendo uma série de coisas, mas é importante saber que isso também é uma obrigatoriedade do funcionário usar esses EPIs. É uma obrigatoriedade dos funcionários cumprir ali o que ele aprendeu e assinou, entendeu? Então, ele também tem essa obrigatoriedade, tá? Aí vemos aqui o C, colaborar com a organização na aplicação das NR, ou seja, se dentro lá do seu treinamento, né, você sabe lá os riscos da organização, você sabe as NRs que aquela empresa lá, né, aplica tudo, você tem que colaborar. Você, enquanto funcionário, enquanto trabalhador, você também tem que fazer com que a empresa caminhe dentro de uma norma regulamentadora, ok? Então, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador, nós falamos disso aí agora há pouco, né? Que tem que usar e de forma correta, né? Tem gente que põe lá o EPI na cabeça, lá, protetor, né, auditivo na cabeça, no pescoço, é saber usar corretamente. Né? Por quê? Porque com certeza se você teve um treinamento que ensinou você a usar e você não usar corretamente, em algum exame vai aparecer, né? Uma hora aparece. Então, o que acontece? Por que a pessoa fala assim, ah tá, mas é obrigação da empresa ficar checando se eu estou usando? Ora, veja, quando você está fora da empresa, você pode de repente ficar num sonzão aí a madrugada inteira e ter um problema, e aí a empresa vai dizer que é dela? Não, ela pode ter esse... Então, se ela forneceu o EPI, se ela ensinou, você assinou, fez o exame, faz tudo direitinho, ela pode dizer, não, ele pegou essa patologia fora daqui. E aí? Né? E aí você sabe que se você vai para um futuro emprego lá e já tem uma perda auditiva, muito provavelmente ali já é complicado, às vezes até uma contratação, né? Você já nem fica apto, né? Então, tem que pensar que essa responsabilidade, né, enquanto funcionário, de usar o equipamento de proteção é para ele mesmo. Né? Então, é importante aí que cumpra, né? Que cumpra, porque tem, né? Se tá apontando lá que tem um risco, é importante que colabore, né? Constitui, aqui, o item 1.4. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto das alíneas do subitem anterior. Então, veja só. Então, o funcionário... Ele constitui ato faltoso que a empresa pode estar usando se ele não fizer um desses itens aí em cima. A empresa pode notificar ele sim. E veja, muitas vezes essas notificações, lá na frente, são também documentos que a empresa guarda para seus respaldos, tá? Então, é importante aí, tá? Prestando atenção nesse item. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida, né, a sua saúde, informando imediatamente o superior hierárquico, tá? Então, às vezes, tem trabalhador que ele tem medo lá de parar. Por isso que a gente acaba tendo a CIPA, acaba tendo, né, lá um encarregado. Mas o funcionário, o trabalhador,
ele pode, se ele deve, quando ele vê uma situação, né, que possa pôr em risco, ele deve, né, procurar esse seu superior, um membro da CIPA, mas é importante que ele veja essa situação e que se repare, né, essa situação. Por quê? Porque daí a gente está evitando aí um futuro acidente, ok? Então, comprovada aí pelo empregador a situação de grave iminente, né, ele não pode exigir a volta desse trabalhador à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Então, muito provavelmente ali ele não vai falar assim, não, você vai ficar aí mesmo que tenha esse risco. Por quê? Porque a empresa acaba envolvendo uma série, né, de comissões aí, e que esse empregado, ele pode sim, né, tá aí numa situação que ele tem lá o respaldo lá de uma CIPA dentro da empresa, ok? Vamos para o próximo aqui. Deixa eu me achar. Todo trabalhador a ser admitido ou quando mudar de função, que implica alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais, né? Os meios para prevenir e controlar, as medidas adotadas, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com esses subitens aí. Veja só, isso aqui tá falando a mesma coisa que nós falamos lá atrás, tá? É a mesma coisa. Mas, o que é importante aqui colocar? Então, se você, ao ser admitido, né, dentro da empresa, nós falamos lá atrás, você tem que receber todas essas informações que nós já falamos, né, e aqui tá repetindo, tá? Essas também adotadas em situação de emergência, ele envolve aí tanto, né, essa última situação que nós falamos aí sobre um risco, né, iminente, como também se a gente vê aí uma situação de emergência em relação aí a parte aí de brigada, né, ou de acidente, enfim, né, ele tá aí colocando nessa situação. Aqui é importante observar que, assim, às vezes o funcionário, ele muda de função dentro da empresa e é uma função que é o mesmo risco. É a mesma coisa, né? Tá dentro da mesma situação lá. Então, assim, veja, você tem que mudar essa ordem de serviço, né? Você vai colocar lá uma nova função, o novo setor, você vai descrever de novo os riscos que tem nesse setor e pedir que assine essa ordem de serviço de novo. Você vai pôr essa segunda fichinha dentro lá da pastinha do funcionário. É muito importante aqui, né, levantar esse item no seguinte. Às vezes a empresa, ela faz um PGR e o funcionário, ele começa lá né, vamos dizer lá, vamos pegar aí um setor. Ele começa ali dentro da produção, a parte de logística. Então, ele tá lá, trabalhando em logística. Quando dali uma semana, um mês, ele tá em outro lugar. Ele tá em outro setor, né? Então, veja, você concorda que cada setor tem seu risco. E a empresa não faz o documento. Então, quando ele inicia, ele tem lá uma ordem de serviço, mas depois ele mudou, ele vai para outro lugar. Só que, às vezes, ele vai para esse outro lugar e o que acontece? Muitas vezes, dentro desse outro lugar, o funcionário, vamos dizer que ele tem um acidente, né? E quando você vai, dentro desse acidente, colocar, né, o que aconteceu, não bate com os documentos que você tem. Não bate com aquele documento anterior. E a empresa não tem esses outros documentos. Então, é muito importante, mais uma vez, ter, né, essa interação entre os setores, até mesmo por causa disso. Então, veja, se você sai esse funcionário de um setor e ele vai para um outro, é importante mudar a ordem de serviço, né? Você vai mudar. Agora, ele vai receber ali as informações daquele setor. Às vezes até não tem muita mudança, muita diferença, né? Vamos dizer assim, não tem tanta diferença ali de riscos. Mas, mesmo não tendo, né, sendo o mesmo treinamento que ele teve, é importante essa ordem de serviço ser atualizada, né? E também lá você tem que ir fazendo em tempo real os seus adendos, né? As suas atualizações no seu plano de ação lá do seu PGR, né? Então, hoje é muito importante saber isso. Porque antigamente nós tínhamos lá um PPRA e às vezes você ia ler o PPRA, ele tinha sido feito lá um ano atrás e quando você estava lendo aquele PPRA, ele já não tinha mais nada a ver com a realidade da empresa, né? Já tinha mudado tudo. Né? Mas ninguém observava aquele documento. Então, hoje não. Hoje que a ANR, né, ela quer no seu gerenciamento de risco. Ela quer que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o gerenciamento de risco, ela quer o quê? Ela quer que você vá
fazendo essas atualizações. E é justamente muito importante isso, que se observe esse funcionário onde ele está, ele saiu, tem que ir fazendo essas alterações também, né? E vai se mudando as documentações, vai dando aí as medidas adotadas pela organização nesse setor. É importante, né, que essas informações sejam feitas. Se é um setor totalmente diferente do que aquele funcionário ele estava, ele tem que ter isso aí num treinamento, um novo treinamento. Ele vai passar por um novo treinamento ali, não é um admissional, mas ele vai ter, nós vamos falar mais para frente aí na parte de treinamento, ele vai ter aquele treinamento específico. Né? Por quê? Porque ele está indo para aquele outro setor é diferente de onde ele estava, ele precisa receber todos os treinamentos daquele setor, né? Inclusive em matéria aí de segurança do trabalho, ok? As informações podem ser transmitidas durante esses treinamentos, né? Como eu falei, são treinamentos aí, né, eventual, e por meio de diálogo de segurança do trabalho, documentos físicos e eletrônicos. Então, veja, através de um diálogo de segurança, um DDS ou uma equipe da CIPA, ele também pode estar recebendo aí, né, no seu dia a dia, as informações aí, né, daqueles riscos daquele setor, ok?